Bem-vindo, esse é um vídeo de pré-aula da disciplina de máquinas de fluxo do curso de Engenharia Mecânica aqui da UFJM. Nesse vídeo a gente vai ver algumas características de operação da turbina e o que a gente chama de sistema de regulagem de velocidade. Então a gente viu no vídeo anterior, né, as curvas características das turbinas hidráulicas. E através dessas curvas, né, a gente consegue observar todas as características de operação de uma turbina hidráulica. Essas curvas, né, elas normalmente são fornecidas em função da rotação da turbina, de uma ampla faixa de rotação da turbina. Porém, de fato, o que acontece é que durante a sua operação, essa turbina ela deve operar a uma rotação constante. E por que isso? Né? A necessidade dessa turbina operar em uma rotação constante está diretamente ligada à frequência da rede elétrica que deve ser gerada para essa turbina. Né? No Brasil, essa frequência deve ser sempre constante, igual a 60 Hz. E a frequência gerada pelo gerador da turbina ela vai estar relacionada com a rotação da turbina através dessa equação aqui. Nessa equação, então, a gente tem a rotação da turbina, a frequência gerada pela turbina e o número de polos do gerador dessa turbina. O que vai acontecer nessa equação é que o número de polos do gerador também é constante, ou seja, ele é uma quantidade física. Né? Então, se a gente der um zoom aqui no rotor do gerador acoplado a essa turbina, né, a gente consegue ver aqui o número de polos do gerador. Esse aqui é o rotor do gerador da usina de Belo Monte. Né? Neste gerador, que é do tipo síncrono e de polos salientes, né, esse número de polos é cada retângulozinho desse que você está vendo vermelho aqui. Né? Então, através dessa equação, a gente vai conseguir calcular qual é a rotação que deve operar a turbina lá de Belo Monte. Né? Então, para gerar uma frequência de 60 Hz em um gerador de 84 polos, que é esse aqui de baixo, essa turbina ela deve operar a uma rotação de 85,7 RPM. Porém, né, a gente viu no vídeo anterior, né, que a rotação de operação dessa turbina ela tende a variar de acordo com a carga do gerador. Então, se a turbina ela se mantém com o mesmo grau de abertura, na medida que existe um aumento da carga do gerador, ou seja, existe uma maior demanda de energia elétrica da rede, né, a tendência é que esse gerador ele freie esse eixo da turbina, né, e a rotação da turbina seja reduzida. Né. No sentido oposto, né, se existe uma redução da carga do gerador, ou seja, uma menor demanda por energia elétrica, a tendência, né, é que essa turbina ela acelere. Então a questão que se coloca aqui é como é que uma turbina consegue manter essa rotação de operação constante para poder gerar uma energia com uma frequência constante e ao mesmo tempo atender esse aumento e essa redução de demanda de energia elétrica da rede. Então a turbina vai fazer isso através do que a gente chama de sistema de regulagem da turbina. Né? E um dos componentes principais desse sistema de regulagem da turbina são exatamente as pás móveis do sistema diretor. Né? São essas pás que vão controlar o grau de abertura dessa turbina. Então vamos dar uma olhada aqui no modelo de uma turbina, né, para a gente ver onde é que ficam essas pás. Né? Então a gente tem aqui o modelo de uma turbina Francis, né, de eixo horizontal. Né? Então a gente tem aqui o sistema diretor da turbina, o rotor na parte interna, né, e a tubulação de descarga da turbina, que seria o tubo de sucção, aqui foi removido. Eu vou remover aqui também esse sistema diretor. E agora aqui a gente já consegue ver, né, as pás do sistema diretor. Né? Então, o sistema de regulagem da turbina ele ocorre exatamente com a abertura e fechamento dessas pás do sistema diretor. Algumas turbinas elas vão possuir também um conjunto de pás fixas antes desse conjunto de pás móveis aqui. Né? A abertura e fechamento dessas pás elas vão ocorrer por um mecanismo que fica no lado exterior da turbina. Né? Então, girando esse disco aqui, vai existir um mecanismo que vai possibilitar a movimentação dessas pás. Né? A movimentação dessas pás vai modificar a forma como o fluido entra no rotor, consequentemente modificando a operação da turbina. Você vai encontrar em diferentes tipos de turbina, né, um mecanismo semelhante das pás móveis do sistema diretor. Né? Com exceção da turbina Pelton, né, que esse sistema de regulagem ele vai se dar pelo avanço e o recuo da agulha do bico injetor. Então, voltando aqui para a curva característica da turbina, vamos entender como é que funciona essa abertura e fechamento das pás do sistema diretor. Então, uma vez que uma turbina foi acoplada a um gerador com um número de polos fixos, né, ela deve operar a uma rotação constante. Então, a rotação da turbina deve ocorrer sempre ao longo dessa linha de rotação constante. Então, como é que essa turbina vai conseguir atender a diferentes demandas de potência, né, operando a uma rotação constante? A gente consegue entender melhor esse funcionamento da turbina se a gente plotar um gráfico de potência e rendimento da turbina ao longo dessa linha aqui de rotação constante. Então, nesse gráfico aqui, a gente vai ter o rendimento da turbina aqui no eixo esquerdo. Do lado direito aqui, a gente tem a potência de eixo gerada pela turbina. Tudo isso em função da vazão, né, a uma rotação constante. Então, nessa curva aqui de rendimento, né, a gente consegue ver aqui que ela vai partir do rendimento nulo, aqui na curva característica da turbina. Na medida que a gente vai andando aqui sobre a linha de rotação constante, o rendimento vai aumentando ó, de 40%, 60%, 80%, 90%, até atingir um rendimento máximo. É o que está sendo mostrado aqui nessa curva de rendimento. Ele cresce até atingir o rendimento máximo da turbina.
e depois que a gente passa do ponto de máximo rendimento da turbina, há uma queda do rendimento, que é o que a gente está vendo aqui, né? Com relação ao comportamento da curva de potência ao longo dessa linha, né? Se a gente for subindo aqui na linha, o que a gente tem? A gente vai ter um aumento da vazão da turbina e um aumento do rendimento. Com isso, a gente observa esse aumento da potência gerada pela turbina. Depois que a gente passa aqui do ponto de máximo rendimento, a gente vai ter um aumento da vazão, porém uma queda no rendimento. Porém, como o aumento da vazão aqui ainda é bastante superior a essa queda no rendimento, a gente continua tendo aqui ainda um aumento da potência gerada pela turbina. Então, como é que se dá a operação dessa turbina ao longo do dia, né? Quando a gente tem uma variação da carga do gerador. Então, quando a gente tem um aumento da carga do gerador, ou seja, uma maior demanda por potência da rede elétrica, através desse gráfico aqui, a gente consegue ver que, para produzir uma maior potência, essa turbina tem que operar a uma maior vazão. Então, o que essa turbina faz para operar a uma maior vazão, né? A gente consegue ver aqui pelas curvas características que esse aumento da vazão de operação ele é obtido pela abertura das partes do sistema diretor, né? Então, se a gente andar sobre essa linha de rotação constante aqui subindo, né, você vai ver uma abertura do sistema diretor, né? 80% e aqui 100%. No sentido oposto, né, quando existe uma redução da carga do gerador, ou seja, a rede elétrica passa a exigir menos potência a ser gerada por essa turbina, né? Para que haja uma redução da potência gerada pela turbina, deve existir uma redução da vazão de operação. Essa redução de operação é obtida exatamente com o fechamento das partes do sistema diretor, né? Então, ao longo da sua operação, para atender um aumento ou uma demanda de potência elétrica, o sistema de regulagem da turbina vai ficar atuando nas partes do sistema diretor, abrindo essas partes e fechando essas partes, né? E é através dessa abertura e fechamento das partes também que a turbina consegue se manter operando a uma rotação constante, né? Produzindo assim uma energia elétrica na frequência exigida pela rede. Então esse era o objetivo desse vídeo, né? A gente tentar entender através das curvas características da turbina, né, como é que se dá a operação dessa turbina numa situação real de funcionamento. Então esse vídeo fica por aqui, obrigado.